Quando Leonor encontrou aquele casal sentado no banco da rodoviária, segurando apenas uma sacola plástica com roupas surradas, ela não tinha ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Eles pareciam perdidos, desorientados. O homem tremia e a mulher chorava em silêncio, olhando para um papel amassado nas mãos. "A senhora precisa de ajuda?" A resposta que ela ouviu fez seu coração apertar. "Nossos filhos nos deixaram aqui. Disseram que voltavam em 1 hora. Isso foi ontem." Leonor sentiu um nó na garganta. Ela mesma mal conseguia pagar o aluguel do quartinho onde morava com seus 2 filhos pequenos. Trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Contava moedas para comprar pão. Mas algo naqueles olhos cansados a impediu de seguir em frente. O que ela não sabia é que aquele casal, seu Valdomiro e Dona Carmen, carregavam um segredo que seus próprios filhos desconheciam. Um segredo enterrado há mais de 40 anos. Um segredo que valia milhões. E o mais impressionante, os filhos os abandonaram justamente porque achavam que eles não tinham mais nada a oferecer, que eram apenas um peso, um estorvo. Se eles soubessem a verdade... Mas a vida tem dessas ironias cruéis. Às vezes, quem tem tudo não enxerga nada, e quem não tem nada, enxerga o que realmente importa. Leonor tomou uma decisão naquela noite fria de junho que mudaria não apenas o destino daquele casal, mas o dela mesma e de seus filhos. Uma decisão que provaria que a bondade, quando genuína, sempre encontra seu caminho de volta. O que aconteceu nos meses seguintes vai te deixar sem palavras. E o final dessa história? Eu garanto, você não vai conseguir adivinhar. Essa história que eu vou contar hoje é daquelas que restaura a nossa fé na humanidade. É sobre escolhas, sobre o que acontece quando decidimos estender a mão mesmo quando mal conseguimos nos manter de pé. Leonor tinha 32 anos quando tudo aconteceu. Mãe de 2 filhos, abandonada pelo marido, trabalhando de sol a sol para colocar comida na mesa. Ela não tinha muito, na verdade não tinha quase nada. Mas tinha algo que dinheiro nenhum compra, um coração que não conseguia ignorar o sofrimento alheio. Seu Valdomiro e Dona Carmen tinham construído uma vida inteira juntos, 60 anos de casamento, 3 filhos criados com sacrifício, uma história de luta e superação. E como recompensa, foram deixados numa rodoviária como se fossem bagagem esquecida. O que une essas 3 pessoas é uma história de dor, esperança, traição e redenção. Uma história que vai te fazer rir, chorar e principalmente refletir. Antes de continuar, eu quero saber de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e adoro saber de onde vem cada um de vocês. E se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve agora. Aqui a gente conta histórias reais, que tocam o coração e nos fazem acreditar que ainda existe bondade nesse mundo. Ativa o sininho também, para não perder nenhuma história nova. Agora, vamos ao que interessa. Vou te contar exatamente como uma simples faxineira acabou descobrindo um segredo milionário, e como essa descoberta mudou a vida de todos os envolvidos de uma forma que ninguém esperava. Prepara o coração. Era uma sexta-feira de junho, dessas que o frio entra nos ossos e faz a gente querer ficar embaixo das cobertas. Leonor tinha acabado de sair do último serviço do dia. Eram quase 9 da noite. Seus pés doíam tanto que ela mal conseguia caminhar direito. Mas não tinha dinheiro para ônibus, então foi a pé até a rodoviária para cortar caminho. O lugar estava quase vazio àquela hora. Apenas alguns vendedores ambulantes recolhendo suas mercadorias e uns poucos viajantes esperando ônibus atrasados. Foi quando ela viu, no banco mais afastado, perto dos banheiros, um casal de idosos se abraçava. A mulher tinha a cabeça apoiada no ombro, que olhava fixamente para o chão. Leonor ia passar direto. Sua casa ficava a 20 minutos dali, e seus filhos estavam sozinhos com a vizinha que fazia esse favor de vez em quando. Mas algo a fez parar. Talvez tenha sido a forma como a mulher tremia, ou o jeito perdido do homem, ou simplesmente aquela intuição que mãe tem de reconhecer desamparo onde outros só veem 2 pessoas sentadas. "Boa noite, vocês estão esperando alguém?" O homem levantou os olhos. Leonor nunca esqueceria aquele olhar. Era o olhar de alguém que tinha desistido de esperar. "Estávamos, mas acho que ninguém mais vem." Dona Carmen levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados.
Nossos filhos nos trouxeram ontem. Disseram que iam resolver uma coisa e voltavam. Deixaram a gente aqui com essa sacola e nunca mais apareceram. Leonor sentiu o estômago revirar. Como assim? Deixaram vocês aqui desde ontem? Seu Valdomiro assentiu devagar. A gente esperou a noite toda. Achamos que tinha acontecido alguma coisa, mas quando amanheceu e eles não vieram, a Carmen tentou ligar do orelhão. O telefone deles não existe mais. O número que a gente tinha não funciona, completou Dona Carmen, a voz embargada. A gente não sabe nem onde eles moram agora. Eles mudaram de cidade faz uns meses e nunca deram um endereço novo. Leonor não conseguia processar aquilo. Que tipo de pessoa abandona os próprios pais numa rodoviária? E vocês não têm para onde ir? O silêncio foi a resposta. A gente morava com um relato, nosso filho mais velho, explicou seu Valdomiro. Faz 2 anos que vendemos nossa casa para ajudar ele a pagar umas dívidas. Ele prometeu que a gente ia morar com ele para sempre, que ia cuidar da gente. Dona Carmen soluçou, mas a mulher dele nunca gostou de nós. Dizia que a gente dava trabalho demais, que atrapalhava a vida deles. E os outros filhos? Perguntou Leonor. A Sandra mora longe e nunca teve muito contato. O Eduardo, esse a gente nem sabe onde está. Sumiu do mapa faz anos. Leonor olhou ao redor. Tudo parecia tão tranquilo, sem sinais de pessoas abandonadas. Mas ninguém ali sabia daquela tragédia. Dona Carmen estava com vontade de chorar. Redor. O segurança da rodoviária se aproximava. Ei, vocês aí! A rodoviária vai fechar em meia hora. Não pode ficar dormindo aqui. Dona Carmen apertou a mão do marido com força. Para onde a gente vai, Valdomiro? Ele não respondeu, porque não tinha resposta. Leonor pensou nos seus filhos, no quartinho apertado onde moravam, na geladeira quase vazia, no aluguel atrasado. Ela não podia fazer aquilo, não tinha condições, era loucura. Mas quando olhou para aquele casal, viu seus próprios pais, viu a si mesma daqui a 30 anos, viu tudo que ela temia se tornar. Venham comigo. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor. O quê? Perguntou Dona Carmen confusa. Eu moro aqui perto. É um lugar pequeno, mas dá para vocês dormirem essa noite. Amanhã a gente vê o que fazer. Seu Valdomiro negou com a cabeça. Não podemos aceitar, minha filha. Você nem nos conhece. E a gente não tem como pagar. Eu também não tenho como pagar muita coisa, respondeu Leonor com um sorriso triste. Mas sei o que é não ter para onde ir. Vamos, meus filhos vão gostar de ter visita. O caminho até a casa de Leonor foi silencioso. Dona Carmen chorava baixinho, amparada pelo marido. Seus passos eram lentos, cansados de quem carrega mais do que o próprio corpo. Quando chegaram ao quartinho nos fundos de uma casa antiga, Leonor sentiu vergonha pela primeira vez. Era um cômodo único, com um banheiro minúsculo. Uma cama de casal onde ela dormia com os 2 filhos. Um fogão de 2 bocas. Uma mesa com 3 cadeiras desiguais. É pequeno, ela disse, sem graça. Dona Carmen olhou ao redor e começou a chorar mais forte. É uma casa, minha filha. É mais do que a gente tem agora. Os filhos de Leonor, Davi, de 6 anos, e Lia, de 4, olharam curiosos para os visitantes. Mãe, quem são eles? Perguntou Davi. São amigos. Vão ficar com a gente por um tempo. Oba, a gente nunca tem visita! Comemorou Lia. Naquela noite, Leonor cedeu sua cama para o casal. Ela e as crianças dormiram no chão, sobre cobertores velhos. Antes de apagar a luz, Dona Carmen segurou a mão de Leonor. Por que você está fazendo isso? Você não nos conhece, não nos deve nada. Leonor pensou por um momento. Porque um dia eu posso estar no lugar de vocês. E eu ia querer que alguém fizesse o mesmo por mim. Dona Carmen apertou sua mão com força. Deus vai te abençoar, minha filha, mais do que você imagina. Leonor sorriu e apagou a luz. Ela não sabia, mas aquela frase era mais do que um agradecimento. Era uma profecia. Porque Dona Carmen sabia de algo que ninguém mais sabia. Um segredo que ela tinha guardado por mais de 40 anos. E naquela noite, enquanto todos dormiam, ela olhou para o marido e sussurrou. Valdomiro, acho que finalmente encontramos. Encontramos o quê? Ele perguntou sonolento. A pessoa certa. Ele não entendeu, mas logo entenderia. Todos entenderiam. Os primeiros dias foram complicados.
Leonor mal tinha comida para ela e os filhos. Com mais 2 bocas para alimentar, a situação ficou ainda mais apertada. Mas ela não reclamou, nenhuma vez. Dividia o pouco que tinha. Fazia milagre com arroz e feijão. Inventava sopas com legumes que ganhava das patroas. Seu Valdomiro e Dona Carmen tentavam ajudar como podiam. Ele varria o quintal, consertava coisas quebradas. Ela cozinhava, cuidava das crianças quando Leonor saía para trabalhar. Eu me sinto um inútil, confessou seu Valdomiro uma noite, enquanto Leonor lavava a louça. A gente devia estar ajudando, não dando mais trabalho. O senhor não dá trabalho nenhum, e Dona Carmen cuida das crianças melhor do que qualquer pessoa. Vocês estão me ajudando mais do que imaginam. Era verdade. Antes, Leonor pagava a vizinha para ficar com Davi e Lia. Agora, esse dinheiro podia ir para outras coisas. Mas o problema real era outro. Sem documentos, sem endereço fixo registrado, sem comprovante de residência, seu Valdomiro e Dona Carmen não conseguiam acessar nenhum benefício, nem o INSS que tinham direito. Como assim vocês não têm documentos? Perguntou Leonor espantada. Dona Carmen baixou os olhos. Quando a gente foi morar com o Renato, ele guardou tudo. Disse que era para facilitar, que ele ia resolver as coisas para a gente. Os documentos, os cartões do banco, tudo ficou com ele. E quando vocês pediram de volta? Ele sempre dizia que estava resolvendo, que a gente não precisava se preocupar. Leonor começou a entender a dimensão daquilo. Seu Valdomiro, o senhor tinha conta no banco? Tinha, mas faz tempo que não acesso. O Renato disse que não tinha mais nada lá, que o dinheiro tinha acabado com as despesas. E vocês acreditaram? O silêncio foi pesado. Ele é nosso filho, disse Dona Carmen, a voz quebrando. A gente confiou nele. Leonor sentiu uma raiva crescente. Que tipo de filho faz isso com os próprios pais? Nos dias seguintes, ela começou a investigar por conta própria. Nas horas vagas, ia até a biblioteca pública usar o computador. Pesquisava sobre direitos de idosos, sobre como recuperar documentos, sobre o que fazer em casos de abandono. Foi assim que descobriu o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. A gente pode ir lá pedir ajuda, explicou para o casal. Eles orientam sobre documentos, benefícios, tudo. Seu Valdomiro hesitou. Não quero dar trabalho para mais ninguém. Não é dar trabalho, é o direito de vocês. Vocês trabalharam a vida inteira, contribuíram, criaram filhos, merecem ser amparados. No dia seguinte, Leonor faltou ao trabalho para levar o casal ao CRAS. A assistente social, uma mulher de meia idade chamada Neuza, ouviu toda a história com atenção. Infelizmente, esse tipo de situação é mais comum do que a gente imagina, ela disse com pesar. Filhos que se apropriam dos bens dos pais, que os abandonam quando não servem mais. Tem como ajudar eles? Perguntou Leonor. Vamos precisar reconstruir tudo do zero, tirar segunda via dos documentos, regularizar a situação. Isso leva tempo. Quanto tempo? Meses, às vezes mais de ano. Leonor sentiu o coração afundar. Meses vivendo naquela situação. Mas Dona Carmen surpreendeu a todos. A gente espera. Já esperamos a vida inteira por muita coisa. Podemos esperar mais um pouco. Nas semanas que se seguiram, uma rotina se estabeleceu naquele quartinho apertado. Leonor trabalhava de dia, Dona Carmen cuidava das crianças e da casa. Seu Valdomiro fazia pequenos reparos para os vizinhos, ganhando alguns trocados. Davi e Lia se apegaram ao casal de uma forma que surpreendeu Leonor. Chamavam seu Valdomiro de vô e Dona Carmen de vó. Ouviam histórias antes de dormir, aprendiam receitas antigas, recebiam um carinho que nunca tinham conhecido. Você sabe que a gente nunca conheceu nossos avós de verdade? Disse Davi uma noite para a mãe. Eu sei, meu filho. Então, o vô Valdomiro e a vô Carmen podem ser nossos avós de mentira? Leonor sorriu, os olhos marejados. Podem ser seus avós de verdade, Davi. Família não é só quem tem o mesmo sangue. Uma noite, depois que as crianças dormiram, Dona Carmen chamou Leonor para uma conversa. Minha filha, preciso te contar uma coisa. Leonor sentou-se ao lado dela. O que foi, Dona Carmen? A senhora olhou para o marido, que assentiu.
Eu e o Valdomiro, a gente não é tão pobre quanto parece. Leonor franziu a testa. Como assim? Tem uma coisa que a gente nunca contou para ninguém, nem para os nossos filhos. É um segredo que a gente guarda há mais de 40 anos. O coração de Leonor acelerou. Que segredo? Dona Carmen respirou fundo. Meu pai, antes de morrer, deixou algo para mim. Algo que vale muito dinheiro. Mas ele fez eu prometer que só ia usar em caso de extrema necessidade e que nunca ia contar para os meus filhos enquanto eles não provassem que mereciam. E eles não provaram? Dona Carmen negou com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eles provaram o contrário. Leonor não sabia o que dizer. E por que a senhora está me contando isso? Dona Carmen segurou as mãos de Leonor entre as suas. Porque você fez em 3 semanas o que nossos filhos não fizeram em uma vida inteira. Você nos acolheu sem esperar nada em troca, e eu sei reconhecer um coração bom quando vejo um. Dona Carmen, eu não fiz por interesse. Eu sei que não. Por isso mesmo estou te contando. Ela se aproximou e baixou a voz. Leonor, eu tenho uma herança. Uma herança que pode mudar todas as nossas vidas. Mas para acessar ela, vou precisar da sua ajuda. Que tipo de ajuda? Vou precisar que você me leve até uma cidade no interior de Minas Gerais, um lugar chamado São Joaquim das Serras. É lá que está guardado o que meu pai me deixou. Leonor sentiu um frio na espinha. E o que exatamente está guardado lá? Dona Carmen olhou nos olhos dela e disse apenas 3 palavras. O mapa do tesouro. Achou que tinha ouvido errado. Mapa do tesouro? Dona Carmen, isso existe? A senhora sorriu. Não é bem um mapa de tesouro igual nos filmes, minha filha, mas é quase isso. Ela pediu para seu Valdomiro trazer a sacola que tinham desde a rodoviária. Lá dentro, escondido no forro de uma blusa velha, havia um envelope amarelado pelo tempo. Isso aqui é a única coisa que eu consegui salvar quando Renato nos abandonou. Guardei costurado na roupa porque sabia que era importante demais para perder. Leonor pegou o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta escrita à mão e uma foto antiga, em preto e branco. Essa carta foi escrita pelo meu pai 3 dias antes dele morrer. Foi em 1983. Eu tinha 25 anos. Leonor começou a ler. A letra era tremida, difícil de decifrar em alguns trechos. Minha filha Carmen, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Não chore por mim. Vivi uma vida boa, trabalhei com honestidade e agora vou descansar em paz. Mas antes de ir, preciso te contar a verdade sobre nossa família. A carta continuava contando uma história que parecia saída de um romance. O pai de Dona Carmen, seu Aristides, tinha trabalhado a vida inteira nas fazendas de café do interior de Minas. Mas nos anos 1950, quando jovem, ele tinha sido peão de confiança de um grande fazendeiro chamado Coronel Tibúrcio. O coronel não tinha filhos, explicou Dona Carmen enquanto Leonor lia, e gostava muito do meu pai. Tratava ele quase como um filho. Quando o coronel adoeceu, em 1962, ele chamou Aristides para uma conversa particular. Disse que ia morrer e que não queria que sua fortuna fosse parar nas mãos dos sobrinhos gananciosos que só o visitavam quando precisavam de dinheiro. Ele deu para o meu pai uma caixa de metal, mandou enterrar num lugar específico da fazenda. Disse que quando chegasse a hora certa, meu pai saberia o que fazer. E seu pai nunca desenterrou? Dona Carmen negou. Ele respeitou a vontade do coronel, guardou o segredo a vida inteira, só me contou quando estava morrendo. Disse que eu era a única pessoa em quem ele confiava para guardar aquele segredo. E o que tem dentro dessa caixa? Segundo meu pai, tem documentos, escrituras antigas de terras, joias que eram da família do coronel e dinheiro. Muito dinheiro em ouro. Leonor mal conseguia respirar. E isso tudo ainda está enterrado? Até onde eu sei, sim. A fazenda foi abandonada depois que os sobrinhos do coronel brigaram pela herança. Eles nunca souberam da caixa, porque o coronel não contou para ninguém, só para o meu pai. Dona Carmen, se isso for verdade, estamos falando de uma fortuna. Eu sei, por isso nunca contei para ninguém. Nem para o Valdomiro eu contei até a gente casar. E para os nossos filhos, eu ia contar quando eles mostrassem que mereciam, que tinham bom caráter. E eles nunca mostraram? Dona Carmen suspirou.
O Renato sempre foi ambicioso demais, a Sandra, egoísta. O Eduardo, nem sei o que aconteceu com ele, sumiu e nunca mais deu notícias. Nenhum deles era a pessoa certa. E agora? Os olhos da senhora brilharam. Agora eu encontrei você. Leonor sentiu o peso daquelas palavras. Dona Carmen, eu não posso aceitar isso. Eu não fiz nada para merecer. Você fez tudo, minha filha. Você nos deu um lar quando nossos próprios filhos nos jogaram na rua. Você dividiu seu pão quando mal tinha para si mesma. Você tratou 2 desconhecidos como família. Mas é herança de vocês. E a gente quer dividir com você. Não é caridade, Leonor. É gratidão. É justiça. Seu Valdomiro, que tinha ficado calado até então, finalmente falou. Leonor, eu e a Carmen já conversamos muito sobre isso. A gente não tem muito tempo de vida pela frente. E não queremos que essa fortuna morra com a gente. Queremos que vá para quem merece. E vocês acham que eu mereço? Você é a única pessoa que a gente conhece que merece. Leonor ficou em silêncio por um longo tempo. Sua mente processava tudo aquilo. A história parecia absurda demais para ser verdade. Mas o envelope estava ali. A carta estava ali. A foto antiga mostrava um homem de bigode ao lado de uma fazenda imponente. Tá bom, ela disse finalmente. Vamos supor que isso seja verdade. Como a gente faz para chegar nessa caixa? É aí que complica, disse Dona Carmen. A fazenda fica em São Joaquim das Serras, lá no interior de Minas. São mais de 600 quilômetros daqui. E a gente precisa ir pessoalmente, porque só eu sei a localização exata. E como a senhora sabe? Meu pai me levou lá uma vez, quando eu era adolescente. Me mostrou onde estava enterrado. Nunca mais voltei, mas jamais esqueci o lugar. A senhora consegue lembrar depois de tanto tempo? Consigo. Está gravado na minha memória como se fosse ontem. Leonor pensou nas dificuldades. Não tinha carro, não tinha dinheiro para passagem, e não podia simplesmente largar o trabalho e os filhos. Eu preciso pensar, ela disse. Isso é muita coisa para processar de uma vez. Claro, minha filha, pensa com calma, mas não demore muito. A gente já está velho e não sabemos quanto tempo ainda temos. Naquela noite, Leonor não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando em tudo que tinha ouvido. Parte dela achava que era loucura, que aquilo não podia ser real, que estava sendo enganada de alguma forma. Mas outra parte, mais profunda, acreditava em Dona Carmen. Via a sinceridade nos olhos dela. Sentia que aquela história, por mais absurda que parecesse, era verdadeira. E se fosse? O que mudaria na sua vida? Tudo, absolutamente tudo. Poderia sair daquele quartinho, dar uma vida melhor para os filhos, parar de se matar de trabalhar, ter dignidade. Mas e se não fosse? Se fosse apenas o delírio de uma senhora confusa? Ela perderia tempo, perderia trabalho, perderia o pouco que tinha. O risco era alto, mas a possibilidade... A possibilidade era tentadora demais para ignorar. Na manhã seguinte, Leonor acordou com uma decisão tomada. Dona Carmen, vamos para Minas Gerais. Os olhos da senhora se encheram de lágrimas. Você acredita em mim? Eu acredito na senhora, sim. E mesmo que não tenha nada lá, pelo menos a gente vai tentado. Dona Carmen abraçou Leonor com força. Você não vai se arrepender, minha filha, eu prometo. Mas havia um problema que Leonor ainda não sabia. Elas não eram as únicas procurando aquela caixa. E quem mais estava procurando já sabia que elas iam partir. Organizar a viagem foi mais difícil do que Leonor imaginava. Primeiro, ela precisava de dinheiro. Passagens de ônibus para 4 pessoas até o interior de Minas não eram baratas. Muito menos hospedagem, alimentação e todo o resto. Ela juntou tudo o que tinha. Vendeu o único objeto de valor que possuía, um relógio que tinha sido da sua mãe. Conseguiu R$ 400. Não era muito, mas dava para começar. Você vendeu o relógio da sua mãe? Perguntou Dona Carmen, mortificada. Não precisava fazer isso. Precisava sim, e quando a gente encontrar essa caixa, eu compro outro igual. A segunda dificuldade foi o trabalho. Leonor pediu uma semana de folga para as patroas. 2 delas concordaram. A terceira disse que se ela faltasse, perderia o emprego. Então vou perder, respondeu Leonor, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. A patroa ficou em choque. Você está louca? Vai largar emprego por quê?
Por algo importante, mais importante que qualquer emprego. Você já se inscreveu no canal? Se não, aproveita agora, essa história está só começando. No dia da partida, Leonor acordou às 4 da manhã. Arrumou as crianças, ainda sonolentas, e ajudou o casal de idosos com as poucas coisas que tinham. A rodoviária estava movimentada mesmo naquela hora. O ônibus para Minas saía às 5h30. Mãe, para onde a gente vai? Perguntou Davi, esfregando os olhos. Vamos fazer uma viagem, meu filho, uma aventura. Aventura de verdade, de verdade. Lia, no colo de Dona Carmen, já tinha voltado a dormir. O ônibus era daqueles mais simples, sem ar-condicionado e com bancos apertados. Mas ninguém reclamou. Estavam juntos e era isso que importava. A viagem duraria quase 12 horas. Leonor aproveitou para conversar mais com Dona Carmen sobre o destino. Me conta mais sobre essa fazenda? A Fazenda Boa Vista era uma das maiores da região na época do coronel. Produzia café, criava gado, tinha de tudo. Depois que ele morreu e os sobrinhos brigaram, foi abandonada. Dizem que virou quase uma ruína. E ninguém nunca foi lá procurar nada? Os sobrinhos procuraram por anos, reviraram cada canto, mas nunca acharam o que o coronel escondeu. Desistiram e abandonaram de vez. E como seu pai sabia onde estava? Porque foi ele quem enterrou. O coronel confiou nele para isso, e meu pai nunca traiu essa confiança. Leonor ficou pensativa. Dona Carmen, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que a senhora nunca foi buscar isso? Antes, tiveram momentos difíceis na vida de vocês, não tiveram? Dona Carmen suspirou. Tivemos, sim, muitos. Mas meu pai me fez prometer que só ia usar em caso de necessidade extrema. E eu sempre achei que a gente conseguia se virar de outra forma. E agora é necessidade extrema? Agora não tenho mais nada, Leonor. Literalmente nada. Nem documentos, nem casa, nem família. É o mais extremo que a situação pode ficar. Seu Valdomiro, que dormitava no banco da frente, se virou. E também porque a Carmen queria ter certeza de para quem deixar isso. Se os filhos fossem pessoas boas, ela teria contado, mas eles provaram que não eram. Dói muito pensar nisso, admitiu Dona Carmen. A gente criou aqueles meninos com tanto amor. Onde foi que erramos? Leonor não tinha resposta, mas segurou a mão da senhora em silêncio. O ônibus seguiu viagem pelas estradas de Minas Gerais. A paisagem foi mudando aos poucos. As cidades grandes deram lugar a vilarejos. O asfalto deu lugar a estradas de terra vermelha. No meio da tarde, fizeram uma parada para almoço num restaurante de beira de estrada. Foi aí que Leonor percebeu algo estranho. Um homem sentado no canto do restaurante não tirava os olhos deles. Era magro, de meia idade, com uma cicatriz no queixo. Quando Leonor olhou diretamente para ele, desviou o olhar rapidamente. Dona Carmen, a senhora conhece aquele homem ali? A senhora olhou discretamente. Nunca vi. Por quê? Nada, impressão minha. Mas não era impressão. Leonor tinha certeza de que ele estava observando. Quando voltaram para o ônibus, o homem também embarcou. Sentou-se nos bancos de trás e fingiu dormir. Leonor ficou em alerta. Seria coincidência ou estavam sendo seguidos? Ela decidiu não comentar nada com Dona Carmen para não preocupar, mas passou o resto da viagem atenta. Chegaram em São Joaquim das Serras já de noite. A cidade era pequena, menor do que Leonor imaginava. Uma praça central, uma igreja antiga, algumas ruas de paralelepípedo. Tem uma pensão aqui que meu pai me levou uma vez, disse Dona Carmen. Se ainda existir, podemos ficar lá. A pensão da Dona Zefa ainda existia. Era uma casa grande e antiga, com quartos simples mais limpos. A dona, uma senhora de 70 e poucos anos, recebeu-os com desconfiança. Vocês vieram de longe. Viemos de São Paulo, respondeu Leonor. É só por alguns dias. Turistas? Mais ou menos. Viemos resolver um assunto de família. Dona Zefa olhou para o grupo com curiosidade. Uma mulher jovem com 2 crianças e um casal de idosos. Combinação estranha. Tá bom, tenho 2 quartos disponíveis, R$ 50 a diária cada, com café da manhã incluso. Era mais caro do que Leonor esperava, mas aceitou. Naquela noite, depois de acomodar as crianças, ela foi até o quarto de Dona Carmen e seu Valdomiro. Amanhã a gente vai até a fazenda? Amanhã não. Primeiro preciso reconhecer o caminho. Faz mais de 50 anos que vim aqui. Muita coisa pode ter mudado. E se não encontrarmos o lugar? Vamos encontrar. Eu lembro de cada detalhe.
Leonor queria acreditar, mas uma parte dela ainda duvidava. E tinha outra coisa que a preocupava. Antes de entrar na pensão, ela tinha olhado para trás. O homem da cicatriz estava parado do outro lado da rua, fumando um cigarro, observando. Agora ela tinha certeza, estavam sendo seguidos. A questão era, por quem e por quê? A resposta viria mais rápido do que ela imaginava. Na manhã seguinte, Dona Carmen acordou antes de todos. Quando Leonor desceu para o café, encontrou a senhora sentada na varanda da pensão, olhando para o horizonte. Não conseguiu dormir? Dormi pouco. Fiquei pensando em tantas coisas. Está arrependida de ter vindo? Dona Carmen negou. Arrependida não, mas com medo. E se não for como eu lembro? E se não tiver mais nada lá? Leonor sentou-se ao lado dela. Então, pelo menos a gente vai ter tentado. E vai ter feito uma viagem juntos. Não é pouca coisa. A senhora sorriu. Você tem uma forma de ver o mundo que me faz bem, Leonor. Depois do café, o grupo se preparou para ir até a fazenda. Dona Zefa, a dona da pensão, ofereceu informações úteis. A fazenda Boa Vista fica a uns 10 quilômetros daqui, mas a estrada é ruim. Vocês vão de quê? De a pé, se precisar, respondeu Leonor. A pé, com crianças e idosos, nem pensar. O Tião, meu sobrinho, tem uma caminhonete. Ele leva vocês por um preço justo. Tião era um homem de uns 40 anos, simpático e falante. Cobrou R$ 50 pela viagem de ida e volta. A Boa Vista, né? Faz tempo que ninguém vai lá. O lugar está abandonado há décadas. Dizem que é mal assombrado. Mal assombrado? Perguntou Davi, arregalando os olhos. Besteira, meu filho, disse Leonor. Não existe isso. Ah, existe sim, insistiu Tião rindo. Mas provavelmente são só os morcegos que moram lá agora. A estrada era realmente ruim, cheia de buracos, pedras, trechos onde a vegetação quase engolia o caminho. A caminhonete balançava tanto que Lia enjoou 2 vezes. Mas depois de quase 1 hora chegaram. A fazenda Boa Vista era uma sombra do que tinha sido. A casa grande, que um dia devia ter sido imponente, estava em ruínas. O telhado tinha desabado em vários pontos. As paredes estavam cobertas de mato e trepadeiras. As janelas quebradas. Meu Deus, sussurrou Dona Carmen, está muito pior do que eu imaginava. A senhora ainda reconhece o lugar? A senhora olhou ao redor, tentando encontrar referências na paisagem destruída. A casa era ali. O curral ficava do outro lado. E lá no fundo, tinha um pomar de jabuticabas. Ela apontou para uma área onde ainda se viam algumas árvores velhas e retorcidas. É perto do pomar. Meu pai enterrou debaixo de uma jabuticabeira específica, a maior de todas. O grupo começou a caminhar em direção ao antigo pomar. O terreno era difícil, cheio de mato alto e entulho. Seu Valdomiro precisou de ajuda para atravessar alguns trechos. Vocês querem que eu espere? Perguntou Tião. Por favor, não vamos demorar muito. Tá bom, vou ficar na caminhonete. Qualquer coisa, grita. O pomar estava em estado deplorável. A maioria das árvores tinha morrido. Restavam apenas algumas, velhas e doentes, ainda lutando para sobreviver. Dona Carmen andava devagar, examinando cada árvore. Era aqui, eu lembro. Meu pai me trouxe aqui de noite, com uma lanterna. Disse que nunca esquecesse o lugar. Qual delas é? A senhora parou diante de uma jabuticabeira mais alta que as outras. Seu tronco era grosso, marcado pelo tempo, mas ainda viva. É essa aqui. Leonor olhou ao redor. O chão estava coberto de folhas secas e galhos caídos. E onde exatamente está enterrado? Dona Carmen fechou os olhos concentrada. Meu pai contou 12 passos a partir do tronco em direção ao nascente. 12 passos para o leste? Isso. Leonor ajudou a senhora a se posicionar. Juntas, contaram 12 passos na direção indicada. Aqui, deve ser aqui. O lugar não tinha nada de especial. Apenas terra, mato e algumas pedras. Mãe, a gente vai cavar? Perguntou Davi, animado. Vamos sim, mas primeiro precisa achar alguma coisa para isso. Tião tinha uma pá na caminhonete. Emprestou sem fazer perguntas. Leonor começou a cavar. O sol estava forte e ela logo ficou suada, mas não parou. Cavou 1 palmo, 2 palmos, 3. Nada.
cavou mais fundo. 4 palmos, 5. Ainda nada. Tem certeza que é aqui, Dona Carmen? A senhora estava pálida. Eu tinha tanta certeza. Leonor continuou. 6 palmos, 7. Quando já estava quase desistindo, a pá bateu em algo sólido. Um som metálico. Achei alguma coisa! O coração de todos disparou. Leonor cavou ao redor do objeto com cuidado, tirando a terra aos poucos. Era uma caixa de metal, velha, enferrujada, mas intacta. Do tamanho de uma caixa de sapatos, porém mais pesada. É ela, disse Dona Carmen, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu Deus, é ela. Leonor tirou a caixa do buraco e colocou no chão. Todos se aproximaram. A senhora quer abrir? Dona Carmen olhou para Leonor. Quero que você a abra, você que nos trouxe até aqui. Com as mãos tremendo, Leonor tentou abrir a caixa. A tampa estava travada pela ferrugem. Precisou forçar com a pá até conseguir. Quando finalmente abriu, todos prenderam a respiração. Dentro da caixa havia várias coisas. Papéis enrolados, amarelados pelo tempo. Um saco de veludo vermelho e outro saco menor, de couro. Leonor pegou os papéis primeiro. Eram documentos antigos, escrituras, certidões, difíceis de ler, mas claramente oficiais. São escrituras de terra, disse Dona Carmen, reconhecendo, do coronel. Leonor abriu o saco de veludo. Lá dentro, brilhando mesmo depois de décadas, havia joias. Colares, anéis, brincos, pedras que pareciam diamantes e rubis. Minha Nossa Senhora, sussurrou seu Valdomiro. Por fim, Leonor abriu o saco de couro e quase deixou cair. Moedas de ouro, dezenas delas, pesadas, brilhantes, reais. O tesouro existia. Dona Carmen tinha razão. Leonor olhou para a senhora, sem palavras. Eu disse, minha filha, eu disse. Não ia se arrepender. Mas a celebração durou pouco, porque naquele momento uma voz veio de trás deles. Muito obrigado por fazer o trabalho sujo. Leonor se virou. O homem da cicatriz estava parado ali, a poucos metros, e não estava sozinho. Ao lado dele, com uma expressão de puro desprezo, estava um homem que Leonor nunca tinha visto, mas Dona Carmen tinha. Renato? Ela perguntou, a voz quebrando. Meu filho? Dona Carmen parecia ter levado um soco no estômago. Renato, como você está aqui? O filho mais velho, aquele que tinha abandonado os pais na rodoviária, deu um sorriso frio. Você achou que eu não sabia, mãe? Achou que em todos esses anos morando com vocês eu nunca tinha descoberto nada? Descoberto o quê? O seu segredinho, a caixinha enterrada que o vovô deixou. Dona Carmen ficou branca. Como você soube? A senhora fala dormindo, mãe. Faz isso há anos. Uma noite eu ouvi tudo. São Joaquim das Serras, Fazenda Boa Vista, Jabuticabeira, 12 passos pro nascente. Seu Valdomiro deu um passo à frente, protetor. Você nos espionou? Eu só prestei atenção. Vocês que foram descuidados. Leonor manteve as crianças atrás de si. Davi e Lia estavam assustados, sem entender o que estava acontecendo. Se você sabia de tudo isso, por que não veio buscar sozinho? Perguntou Leonor. Renato olhou para ela com desdém. Porque eu tentei, várias vezes, mas nunca consegui encontrar o lugar exato. Minha mãe nunca contou os detalhes em voz alta, só que tinha algo enterrado. Então você nos abandonou para quê? Para isso. Eu sabia que se ela ficasse desesperada o suficiente, ia procurar a herança, e que se eu seguisse de longe, ela me levaria até o tesouro. Dona Carmen começou a chorar. Você fez tudo isso de propósito? Nos deixou na rodoviária de propósito? Claro que fiz. E funcionou, não funcionou? Olha só o que vocês encontraram. O homem da cicatriz deu um passo à frente. Chega de conversa. Pega a caixa. Leonor se colocou entre ele e o tesouro. Vocês não vão levar nada. Renato riu. E quem vai impedir? Você? Uma faxineira sem nada na vida? Uma faxineira que cuidou dos seus pais quando você os jogou no lixo.
Descuidou porque é burra, achou que ia ganhar alguma coisa com isso. Eu não fiz por dinheiro, todo mundo faz por dinheiro. Você só não quer admitir. Seu Valdomiro tentou interferir. Renato, meu filho, pense no que está fazendo, isso é crime, você pode ir preso. Preso? Por pegar o que é meu por direito? Essa herança era do vovô. Devia ter passado para nós, os netos, não ficado enterrada por décadas por causa da teimosia da mãe? Seu avô deixou para mim, disse Dona Carmen. Ele escolheu assim. Ele estava senil, não sabia o que fazia. Ele estava mais lúcido do que você e viu o tipo de pessoa que você ia se tornar. Renato avançou na direção da mãe, o rosto vermelho de raiva. Não me provoca, velha. Você me deve isso. Eu cuidei de vocês por 2 anos. Aguentei vocês na minha casa, nas minhas costas. Você pegou nossa casa, rebateu seu Valdomiro. A gente vendeu tudo para ajudar você com suas dívidas e você nos prometeu que ia cuidar de nós. E cuidei por 2 anos, mas cansei. Vocês são um peso, sempre foram. Leonor sentiu o sangue ferver. Um peso? Eles são seus pais, criaram você, deram tudo o que tinham. Eu não pedi para nascer, e não pedi para ter pais pobres e ignorantes. Dona Carmen soluçou mais alto. Meu Deus, Renato, o que aconteceu com você? Eu cresci, mãe. Aprendi como o mundo funciona. E agora vou pegar o que é meu. Ele fez um sinal para o homem da cicatriz, que avançou na direção de Leonor. Sai da frente. Não. O homem tentou empurrá-la. Leonor não se moveu. Eu disse para sair da frente. Ele levantou a mão para bater nela. Mas antes que pudesse, uma voz ecoou pelo pomar. Ei, o que está acontecendo aí? Era Tião, o motorista da caminhonete. Ele vinha correndo na direção deles, carregando uma barra de ferro. Eu ouvi grito e vim ver. Tá tudo bem? O homem da cicatriz hesitou. Renato olhou para Tião, avaliando a situação. Não é da sua conta, é um assunto de família. Tião olhou para Dona Carmen chorando, para as crianças assustadas, para Leonor protegendo a caixa. Parece mais uma tentativa de roubo para mim. Eu sou filho dela, seu idiota. Filho que faz a mãe chorar desse jeito não merece ser chamado de filho. Renato rangeu os dentes. Você não sabe com quem está lidando. E você não sabe que minha família conhece esse lugar há gerações. Um grito meu e vem 20 homens daqui de dentro do mato. Era blefe? Provavelmente. Mas funcionou. Renato olhou para o parceiro e fez um sinal. Vamos embora. Por enquanto. Mas e a caixa? Deixa, a gente resolve isso de outro jeito. Antes de ir, Renato se virou para a mãe uma última vez. Isso não acabou. Vocês vão me entregar o que é meu, de um jeito ou de outro. E foi embora, seguido pelo homem da cicatriz. O silêncio que ficou era pesado. Dona Carmen desabou no chão chorando. Meu filho, meu próprio filho. Seu Valdomiro se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a. Calma, Carmen, calma. Leonor pegou a caixa do chão e olhou para Tião. Obrigada, você salvou a gente. Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria, mas vocês precisam sair daqui. Aquele cara não parece ser de desistir fácil. Eu sei, a gente precisa pensar no que fazer agora. Tião ajudou a colocar todos na caminhonete. A viagem de volta foi silenciosa. Dona Carmen não parou de chorar o caminho inteiro. Quando chegaram na pensão, Leonor pediu um quarto mais isolado. Precisavam de privacidade para decidir os próximos passos. Mas enquanto entravam, ela viu algo que fez seu sangue gelar. Um carro estacionado do outro lado da rua. E dentro, dele, observando, estava Renato. Ele não tinha ido embora, estava esperando. Leonor passou a noite em claro. Ficou de vigia, olhando pela janela, esperando que Renato tentasse alguma coisa. Mas ele não veio. O carro ficou estacionado a noite toda, e quando amanheceu, tinha sumido. Isso era quase pior do que se ele tivesse agido. A incerteza era torturante. No café da manhã, ela contou a situação para Dona Zefa, a dona da pensão. Não deu todos os detalhes, mas explicou que estavam tendo problemas com alguém. A senhora ouviu com atenção. Esse Renato que vocês mencionaram é o filho da Dona Carmen? É, mas é como se fosse um estranho. Que tristeza. Mas infelizmente não me surpreende. Já vi muita família se destruir por causa de dinheiro aqui nessa região. A senhora tem algum conselho? Dona Zefa pensou por um momento. Tem uma pessoa que pode ajudar vocês, o Dr. Clemente. É advogado, mora aqui na cidade faz 30 anos, conhece todo mundo, resolve qualquer problema.
Advogado? A gente não tem dinheiro para pagar advogado. O doutor Clemente não cobra de quem não pode pagar. Ele é um homem bom. Vai pelo menos ouvir vocês. Leonor não tinha muitas opções. Aceitou a sugestão. O escritório do doutor Clemente ficava na praça principal, em cima de uma farmácia. Era um lugar simples, com móveis antigos e pilhas de papel por toda parte. O advogado era um senhor de uns 70 anos, cabelos brancos e olhos perspicazes por trás de óculos grossos. Dona Zefa me ligou contando sobre vocês. Por favor, sentem-se. Leonor contou toda a história. O abandono na rodoviária, o acolhimento, o segredo de Dona Carmen, a viagem, o encontro com Renato. Dr. Clemente ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Interessante, disse finalmente. Muito interessante. O senhor pode ajudar? Posso tentar, mas primeiro preciso ver os documentos que vocês encontraram. Leonor abriu a caixa e mostrou os papéis. O advogado examinou cada um com cuidado, usando uma lupa em alguns trechos. Isso aqui são escrituras de terra, várias propriedades na região. Se forem autênticas, valem uma fortuna hoje em dia. Quanto? É difícil dizer sem uma avaliação formal, mas estamos falando de milhões. A região se valorizou muito nas últimas décadas. Leonor sentiu uma tontura. E as joias? E as moedas? Isso precisaria de um especialista, mas parecem genuínas. Podem valer tanto quanto as terras, ou mais. Dona Carmen, que tinha ficado calada até então, finalmente falou. Doutor, o que a gente precisa fazer para ter acesso a isso legalmente? Primeiro, provar que a senhora é a herdeira legítima do coronel Tibúrcio. Mas eu não sou herdeira dele, meu pai é que era amigo dele. Ah, mas segundo esses documentos aqui, ele pegou um dos papéis, o coronel fez um testamento deixando esses bens especificamente para, e eu cito, meu fiel amigo Aristides Pereira e seus descendentes. Dona Carmen arregalou os olhos. Isso está escrito aí? Está. E como a senhora é filha de Aristides Pereira, é a herdeira legal. Meu Deus! O advogado continuou. O problema é que esse testamento nunca foi registrado em cartório. Foi feito de forma particular, o que era comum na época. Vamos precisar de um processo judicial para validá-lo. Isso demora muito? Pode demorar alguns meses, mas se os documentos forem autênticos, vocês têm uma boa chance. Leonor pensou em Renato. E enquanto isso, como a gente se protege do filho dela? Ele não vai desistir. Dr. Clemente ajeitou os óculos. Legalmente, ele não tem direito a nada. Esses bens não vieram da família dele. São da herança do coronel, que passou para o pai de Dona Carmen e agora para ela. Mas ele pode tentar roubar? Pode. E por isso vocês precisam de proteção. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Alô, Silvestre, é o Clemente. Preciso de um favor. Silvestre era o delegado da cidade. Um homem grande, sério, de pouquíssimas palavras. Quando ouviu a história, sua expressão ficou ainda mais séria. Abandono de idoso é crime. Esse Renato pode ser preso. A gente não quer que ele seja preso, disse Dona Carmen, surpreendendo a todos. É meu filho, não quero que vá para a cadeia. Mãe, começou seu Valdomiro. Não, Valdomiro, eu sei que ele errou. Errou feio, mas não consigo querer o mal dele. Leonor balançou a cabeça. Dona Carmen, ele abandonou vocês na rua, seguiu vocês até aqui, tentou roubar. Eu sei, e dói mais do que qualquer coisa. Mas ele ainda é meu filho. A gente não escolhe deixar de amar. O delegado pigarreou. Entendo seu sentimento, senhora, mas preciso pelo menos manter vigilância. Se ele tentar algo, estarei pronto. Você já se inscreveu no canal? Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma história. Nos dias que se seguiram, uma estranha normalidade se instalou. O Dr. Clemente começou os trâmites legais para validar o testamento. Seriam meses de espera, mas ele estava confiante. As joias e moedas foram guardadas no cofre do banco local, mais seguras lá do que em qualquer outro lugar. E Renato desapareceu. Ninguém o viu mais na cidade. O carro sumiu. Era como se tivesse evaporado. Será que desistiu? Perguntou seu Valdomiro. Não sei, respondeu Leonor, mas não acredito. Ela estava certa. Renato não tinha desistido. Estava apenas planejando. E seu próximo movimento seria muito mais perigoso. Uma semana depois, a tempestade começou. Não a do céu, embora essa também tenha vindo. Uma chuva forte que castigou São Joaquim das Serras por 3 dias seguidos.
Mas a tempestade de verdade era outra. Começou com uma carta. Uma intimação judicial chegou na pensão, endereçada a Dona Carmen. "O que é isso?" perguntou Leonor, vendo a senhora empalidecer. "É do Renato. Ele está me processando." "Processando? Por quê?" "Por abandono de lar. Diz aqui que eu abandonei a casa dele de forma voluntária e que estou tentando roubar bens da família." Leonor não acreditava no que estava lendo. "Mas ele que abandonou vocês, como?" "Ele pode inverter história assim?" "Ele é esperto", disse seu Valdomiro, a voz amarga. "Sempre foi. Sabe manipular as situações." O Dr. Clemente foi chamado às pressas. "Isso é uma manobra jurídica para atrasar o processo da herança", explicou ele. "Se Dona Carmen estiver respondendo por abandono de lar, fica mais difícil ela comprovar que foi vítima." "E ele pode ganhar esse processo?" "Não, mas pode arrastar por anos, e enquanto isso, a herança fica travada." Leonor sentiu a raiva crescer. "Então ele não quer herança para ele, quer impedir que a mãe tenha acesso." "É uma possibilidade. Ou está tentando pressioná-la a fazer um acordo." Como se para confirmar a teoria, uma segunda carta chegou no dia seguinte. Dessa vez, direto de Renato. "Mãe, sei que está brava comigo, mas podemos resolver isso de forma civilizada. Tudo o que peço é metade do que encontraram. Metade para mim, metade para a senhora. Se aceitar, retiro o processo e a gente segue a vida. Se não aceitar, bem, a senhora sabe que posso tornar as coisas muito difíceis." Dona Carmen chorou ao ler. "O que eu faço?" "Não aceita", disse Leonor. "Você não deve nada para ele. Mas se eu aceitar, acaba tudo isso." "E se você aceitar, ele vai saber que pode te chantagear sempre que quiser. Não vai parar nunca." Dr. Clemente concordou. "Leonor está certa. Se ceder agora, ele vai querer mais depois. Esse tipo de pessoa nunca se satisfaz." Dona Carmen olhou para o marido. "O que você acha, Valdomiro?" O senhor, que raramente se exaltava, tinha fogo nos olhos. "Acho que ele não merece 1 centavo. Ele nos tratou como lixo. Abandonou a gente para morrer. Se tiver justiça nesse mundo, ele não vai ver nada dessa herança." A decisão foi tomada. Não haveria acordo. Mas Renato não aceitou bem a rejeição. No dia seguinte, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foi o pneu da caminhonete de Tião, que apareceu furado. Depois, uma janela da pensão quebrada com uma pedra durante a noite. Por fim, um bilhete deixado debaixo da porta. Última chance. Leonor mostrou o bilhete para o delegado. "Isso é ameaça. Podemos prender ele agora." "Mas não temos prova de que foi ele", disse Silvestre. "Qualquer advogado tira ele em 1 hora." "Então o que a gente faz? Espera ele machucar alguém?" "A gente fica em alerta. E quando ele der um passo em falso, pegamos ele." O passo em falso veio 3 noites depois. Era madrugada. Leonor estava dormindo quando ouviu um barulho no quintal da pensão. Um barulho de vidro quebrando. Ela levantou de imediato e foi até a janela. Uma sombra se movia lá embaixo. Estava tentando entrar pela janela da cozinha. Leonor acordou Dona Zefa, que ligou para a polícia. Depois, pegou o cabo de vassoura mais pesado que encontrou e desceu as escadas em silêncio. Quando chegou na cozinha, a sombra já estava dentro. Não era Renato. Era o homem da cicatriz. Ele se virou ao ouvir o barulho. Nas mãos tinha uma faca. "Sai da frente, mulher. Não quero machucar ninguém." "Então, o que você está fazendo aqui?" "Vim buscar o que é nosso." "Não tem nada seu aqui." "Tem sim, aquela caixa. O Renato disse que vocês esconderam em algum lugar da pensão." Leonor manteve a calma. "A caixa não está aqui. Está no cofre do banco." O homem hesitou. "Você está mentindo." "Estou não. Pode revistar a pensão inteira. Não vai encontrar nada." Por um momento, pareceu que ele ia atacar mesmo assim. Mas então, sirenes soaram ao longe. O homem olhou para a janela, depois para Leonor. Isso não acabou. E fugiu pela mesma janela por onde tinha entrado. Quando a polícia chegou, ele já tinha sumido na escuridão. Mas dessa vez deixou provas. Pegadas no quintal, impressões digitais na janela e a faca que ele deixou cair na fuga. O delegado estava satisfeito. Agora temos o suficiente. O comparsa pode ser preso. E com ele chegamos no Renato. 2 dias depois, o homem da cicatriz foi encontrado numa cidade vizinha. Quando pressionado, confessou tudo.
Disse que Renato tinha pagado para ele seguir o grupo, intimidar e eventualmente roubar a caixa. Renato foi preso naquela mesma noite, mas ao ser algemado, ele olhou para a mãe uma última vez. E isso é culpa sua. Tudo isso é culpa sua. Dona Carmen não respondeu, apenas chorou em silêncio enquanto o filho era levado. E Leonor, ao lado dela, sentiu que aquela vitória tinha gosto amargo. Porque ninguém ganha quando uma família se dispersa assim. Os meses seguintes foram de reconstrução. Com Renato preso aguardando julgamento, o processo da herança finalmente pôde andar. Doutor Clemente trabalhou incansavelmente para validar o testamento do coronel Tibúrcio. Não foi fácil. Houve contestações, burocracias, momentos em que parecia que nada ia dar certo. Mas no fim, a justiça prevaleceu. O testamento foi reconhecido. Dona Carmen foi declarada herdeira legal das terras, joias e moedas deixadas pelo coronel. Quando o valor final foi calculado, Leonor precisou sentar. 4 milhões de reais. Entre as terras, as joias e as moedas de ouro, a herança valia 4 milhões de reais. Meu Deus, foi tudo que ela conseguiu dizer. Dona Carmen estava em choque. Eu nunca imaginei. Meu pai disse que era muito, mas nunca imaginei tanto assim. Seu Valdomiro, o homem de poucas palavras, chorou pela primeira vez. A gente passou a vida inteira trabalhando, sofrendo, passando necessidade, e isso estava lá o tempo todo. Seu pai tinha razão em guardar, disse Leonor. Imagina se seus filhos soubessem disso antes. A pergunta ficou no ar. Todos sabiam a resposta. Com o dinheiro liberado, as primeiras providências foram tomadas. Documentos novos para o casal. Enfim, seu Valdomiro e Dona Carmen tinham identidade de novo. CPF, tudo regularizado. O INSS foi acionado. Depois de meses de espera, conseguiram acesso às aposentadorias que tinham direito. E então, Dona Carmen fez o que tinha prometido desde o início. Leonor, senta aqui. Era uma tarde de domingo. As crianças brincavam no quintal da pensão, que tinha virado uma segunda casa para todos. O que foi, Dona Carmen? A senhora pegou um envelope e colocou nas mãos de Leonor. Isso é para você. O que é isso? Abre. Leonor abriu o envelope. Dentro havia um documento, uma escritura. Dona Carmen, isso é uma casa, em São Paulo, perto de onde você morava. 3 quartos, quintal, garagem. Está no seu nome. Leonor não conseguia falar. A gente comprou semana passada. O doutor Clemente ajudou com os papéis. É sua, Leonor, sua e dos seus filhos. Eu não posso aceitar isso. Pode e vai. Você nos deu um lar quando não tínhamos nada. Agora é nossa vez de dar um lar para você. As lágrimas de Leonor não paravam de cair. Mas é muito, é demais. Não é nem perto do que você merece. Você salvou nossas vidas, Leonor. Isso não tem preço. Seu Valdomiro se aproximou. Tem mais uma coisa. Mais? Ele entregou outro envelope, um fundo de educação para os seus filhos. Davi e Lia vão poder estudar no que quiserem, faculdade, pós-graduação, o que for, está garantido. Leonor desabou no choro. Davi e Lia, vendo a mãe chorando, correram para abraçá-la. Mãe, por que você está chorando? Está triste? Não, meu filho, estou chorando de feliz, muito feliz. Se você está gostando dessa história, comenta aqui. A bondade sempre volta. Vou ler todos os comentários. Nos meses seguintes, a vida de todos mudou completamente. Leonor se mudou para casa nova com os filhos. Pela primeira vez, cada um tinha seu próprio quarto. Pela primeira vez, a geladeira estava sempre cheia. Pela primeira vez, ela não precisava contar moedas para sobreviver. Mas ela não parou de trabalhar. Diminuiu as casas de 3 para 1, mas continuou como faxineira. Por que você ainda trabalha? Perguntou Dona Carmen. Não precisa mais. Eu gosto do que faço e não quero ensinar para os meus filhos que dinheiro significa parar de se esforçar. A senhora sorriu. Você é uma mulher sábia, Leonor. Seu Valdomiro e Dona Carmen também se mudaram. Não para uma mansão como poderiam, para uma casa simples, no mesmo bairro de Leonor. A gente quer ficar perto de vocês, explicou Dona Carmen. Vocês são nossa família agora. E eram mesmo. Davi e Lia continuavam chamando o casal de vô e vó. Passavam as tardes juntos, ouvindo histórias, aprendendo receitas, recebendo o carinho que nunca tinham conhecido. Era uma família de verdade, não de sangue, mas de escolha.
E às vezes, as famílias de escolha são as mais fortes de todas. Mas havia uma questão pendente, uma questão que ninguém ousava mencionar. Renato. Ele continuava preso, aguardando julgamento. E Dona Carmen nunca falava nele. Até que um dia ela tomou uma decisão. Leonor, eu preciso ir ver meu filho. Tem certeza? Tenho. Preciso olhar nos olhos dele uma última vez. Preciso dizer o que preciso dizer. Leonor acompanhou a senhora até o presídio. A visita foi curta, supervisionada. Quando Dona Carmen saiu, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Olhos estavam vermelhos, mas secos. O que aconteceu lá dentro? Perguntou Leonor. Eu perdoei ele. Perdoou? Perdoei. Não por ele, por mim. Não quero carregar esse peso para o resto da vida que me resta. E o que ele disse? Dona Carmen ficou em silêncio por um momento. Ele disse que me odeia, que nunca vai me perdoar por ter escolhido uma estranha em vez dos próprios filhos. Isso deve ter doído. Doeu, mas também me libertou. Agora eu sei que fiz a escolha certa e que não preciso mais me sentir culpada. As duas voltaram para casa em silêncio. E Leonor entendeu algo importante naquele dia. Que perdoar não é esquecer, não é aceitar, não é fingir que nada aconteceu. Perdoar é soltar, é deixar ir, é escolher a paz em vez da dor. Dona Carmen tinha escolhido a paz, e agora, finalmente, podia viver em paz. 5 anos se passaram. Leonor estava sentada na varanda da sua casa, vendo o sol se pôr. Ao lado dela, Dona Carmen tricotava em silêncio. Seu Valdomiro dormitava na cadeira de balanço. No quintal, Davi, agora com 11 anos, ensinava a irmã Lia, de 9, a jogar futebol. Mãe, a Lia não deixa eu fazer gol. Porque você é mais velho, tem que dar vantagem. Leonor sorriu. Aquela cena tão comum ainda a emocionava. No que você está pensando? Perguntou Dona Carmen. Em como a vida mudou. Em como eu nunca imaginei estar aqui. A vida sempre surpreende, minha filha. Às vezes para pior, mas às vezes, graças a Deus, para melhor. Muito tinha acontecido nesses 5 anos. Renato foi condenado. Pegou 3 anos por ameaça e tentativa de roubo. Cumpriu a pena e, quando saiu, desapareceu. Ninguém soube mais dele. Dona Carmen nunca mais falou no assunto. A Sandra, a filha do meio, apareceu um dia, pedindo desculpas. Disse que não sabia de nada, que o irmão tinha feito tudo sozinho. Dona Carmen a recebeu, conversaram, mas a relação nunca mais foi a mesma. Se viam de vez em quando, em datas comemorativas. Era o máximo que conseguiam. O Eduardo, o filho mais novo, aquele que tinha sumido anos atrás, mandou uma carta. Morava no interior da Bahia, trabalhava como pescador, tinha uma vida simples. Pediu perdão por ter se afastado. Disse que tinha tido problemas que não sabia como resolver e que fugir pareceu a única saída. Dona Carmen chorou ao ler a carta e, pela primeira vez em anos, sorriu ao falar de um filho. Ele é diferente dos outros. Sempre foi sensível demais. Talvez por isso não conseguiu lidar. Ela mandou uma resposta. E aos poucos, cartas foram e vieram. Uma reconexão lenta, cuidadosa, mas real. Quanto ao dinheiro, ele foi bem usado. Uma parte significativa, Dona Carmen doou para instituições que cuidavam de idosos abandonados. Para que ninguém passe o que a gente passou, ela explicou. Outra parte foi para a educação de Davi e Lia. Os dois estavam em boas escolas, aprendendo, crescendo, se tornando pessoas incríveis. E o resto foi para viver bem, não luxuosamente, mas com dignidade, com conforto, com paz. Leonor, com o tempo, fez um curso de assistente social. Queria ajudar outras pessoas como ela tinha sido ajudada. Trabalhava meio período no CRAS da sua cidade, orientando famílias em situação de vulnerabilidade. Você podia não trabalhar, disse Tião uma vez. Sim, Tião. O motorista da caminhonete tinha vindo para São Paulo 1 ano depois de tudo. Disse que queria ver como a história tinha terminado. E acabou ficando. Ele e Leonor se casaram 2 anos depois. Um casamento simples, no quintal da casa nova com poucas pessoas. Dona Carmen e seu Valdomiro foram os padrinhos. Você podia ficar em casa, curtir a vida, continuou Tião.
E fazer o quê? Olhar para o teto? Eu preciso fazer alguma coisa que tenha sentido. Você é teimosa. E você gosta. Ele riu e a beijou. Era uma vida boa, não perfeita, mas boa. E naquela tarde, sentada na varanda, Leonor refletia sobre tudo que tinha vivido. Se alguém tivesse dito para ela 5 anos atrás que sua vida seria assim, ela não teria acreditado. Naquela época, ela mal conseguia pagar o aluguel, mal conseguia alimentar os filhos, mal conseguia ter esperança. E agora? Sabe o que eu penso às vezes? Disse ela para Dona Carmen. O quê? Que o verdadeiro tesouro nunca foi a caixa, nunca foi o dinheiro, ou as joias, ou as terras. E o que foi? Leonor olhou para a senhora, para o marido dela dormindo na cadeira, para seus filhos brincando no quintal, para Tião que aparecia na porta com uma bandeja de café. Foi isso, a família que a gente construiu, o amor que a gente encontrou, a segunda chance que todos nós tivemos. Dona Carmen sorriu, os olhos brilhando. Você está certa, minha filha. O dinheiro ajudou, não vou mentir. Facilitou muita coisa. Mas ele não criou nada disso. Isso aqui, ela fez um gesto abrangendo tudo ao redor. Isso foi construído com outra coisa. Com o quê? Com bondade, com coragem, com a decisão que você tomou naquela noite na rodoviária, quando escolheu ajudar 2 desconhecidos mesmo sem ter nada. Leonor lembrou daquela noite. Parecia ter sido há uma vida inteira. Eu quase não parei, sabia? Quase segui em frente e deixei vocês lá. Mas não deixou. Esse é o ponto. Você podia ter escolhido a opção fácil, mas escolheu a certa. E se eu tivesse escolhido diferente? Se tivesse passado direto? Dona Carmen pensou por um momento. Aí, eu e o Valdomiro provavelmente teríamos morrido naquela rodoviária, ou em algum abrigo. E o tesouro teria ficado enterrado para sempre, sem servir para nada e ninguém. É estranho pensar nisso. Como uma decisão pequena pode mudar tudo. Não foi uma decisão pequena, Leonor. Foi enorme. Foi você escolhendo a humanidade em vez do egoísmo. E quando a gente faz isso, o universo retribui. Tião se aproximou com o café. Sobre o que vocês estão conversando? Sobre decisões, respondeu Leonor. E sobre bondade, completou Dona Carmen. Ele serviu o café e sentou-se ao lado da esposa. Falando em decisões, chegou uma carta hoje. Do Eduardo. Dona Carmen se animou. O que ele diz? Diz que quer vir visitar, conhecer vocês de novo, pedir desculpas pessoalmente. A senhora fechou os olhos por um momento. Quando abriu, estavam cheios de lágrimas. Finalmente. Seu Valdomiro, que tinha acordado com a conversa, pegou a mão da esposa. Vai dar tudo certo, Carmen. Dessa vez vai. E Leonor, olhando para aquela cena, entendeu algo que carregaria para sempre. Que a vida não é sobre o que acontece com a gente. É sobre o que a gente faz com o que acontece. Ela tinha recebido uma mão difícil, pobreza, abandono, luta diária. Mas em vez de se entregar, escolheu lutar. Em vez de se fechar, escolheu se abrir. Em vez de passar direto por 2 idosos desconhecidos numa rodoviária, escolheu parar. E essa escolha mudou tudo. Não por causa do dinheiro. O dinheiro foi consequência. Mudou porque abriu portas que ela nem sabia que existiam. Porque trouxe pessoas que se tornaram família. Porque provou que ainda existe bondade no mundo. E que essa bondade sempre encontra seu caminho de volta. O sol terminou de se pôr. As estrelas começaram a aparecer. E Leonor, cercada por sua família improvável, mas perfeita, sorriu. Porque finalmente tinha encontrado seu verdadeiro tesouro. E ele não estava enterrado em fazenda nenhuma. Estava ali, naquela varanda, naquele momento, naquelas pessoas. Estava em casa. E assim termina a história de Leonor, Dona Carmen, seu Valdomiro e todos que cruzaram seus caminhos. Uma história que começou com abandono e terminou com família. Que começou com desespero e terminou com esperança. Que começou com uma escolha simples e terminou com uma vida transformada. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe um like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, o que está esperando? Aqui a gente conta histórias que emocionam, que fazem refletir, que provam que ainda existe bondade nesse mundo. Inscreve-se, ativa o sininho e vem fazer parte dessa família. Nos comentários, me conta,
Você já fez alguma coisa boa sem esperar nada em troca? Como foi? Eu leio todos os comentários e adoro conhecer as histórias de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, às vezes o maior tesouro da nossa vida está escondido no gesto mais simples. Basta ter coragem de parar e ajudar. Até a próxima!